Brasileirão, depois dessa terceira rodada aí? Olha lá, chupa Flavinho. Não, é porque nunca essa tabela foi publicada na terceira rodada nesse programa. Aí quando aparece o time da Marginal sem número, Deixa eu perguntar pra você. cartões amarelos. A pesquisa que teve... Vai chupando antes. A pesquisa, você escutou do Central Fox? Olha aqui. Que o Corinthians é um dos concorrentes ao título. O Corinthians concorre ao título brasileiro dessa Só temporada. dá um giro pelos cartórios de protesto aqui em São Paulo. Se encontra título. Tinha 89 semana passada. Não sei se eles deixaram de pagar alguma coisa essa semana. Guaraná, sei lá. Só um minuto aí, Algodão. agora nós vamos para a segunda página da tabela, mas nesse exato momento que a produção me passa um recado, não vou falar as ofensas a Flávio Gomes, dizendo que ano passado, mais ou menos nessa data, o programa abriu com a tabela do Brasileirão na terceira rodada. Quem que era o líder? Agora, eles não têm nada para somente. Enquanto o Corinthians estiver em primeiro, Santa Cruz ou Inter? enquanto o Corinthians estiver em primeiro, vamos botar essa tabelinha. Quando acontecer o natural, Agora, começar a despencar, vai sumir a tabela. Ô, Oswaldo Pascoal, deixa eu falar pra você. Vamos roubar a tabela. Aí, Paulo. É a terceira rodada e como o Fábio Sormani falava semana passada, que as 3 primeiras rodadas do Corinthians serão fáceis, que o Corinthians ficaria em primeiro lugar. Agora vem os jogos difíceis. Mas o time tá aí, né? Essas 3, essa liderança, Pascoal, e o time ganhando fora de casa, adversários teoricamente não, adversários fracos. Mas o Corinthians foi lá e ganhou. Agora, dá uma moral, né? Não ganhou da Chapecoense em casa. Tudo bem. E Compensou ganhando do Vitória e do Atlético compensou Goianiense. 2 vitórias fora. Mas o Sormani dizia semana passada a respeito da possibilidade de um início com 3 vitórias, né? Abrir 9 pontos era a perspectiva que o Corinthians tinha com esses 3 adversários. O meu assim não conseguiu. O time do diga-se. Atlético Goianiense, esse time é pior que o time da Série B do ano passado. O time da Série B do ano passado, do Atlético Goianiense, era melhor do que esse time que jogou contra o Corinthians. Isso é um time horroroso. Isso é uma coisa terrível. E o Corinthians ontem ganhou por 1-0 e o torcedor começa a falar, mas só ganha. Ganha. Tá ganhando 7 pontos, líder do campeonato. Aí já tem gente que fala, mas também só faz 1-0. Mas também é um gol por jogo. Espera um pouquinho. O torcedor do Corinthians não tá falando isso, Tá Pascoal. falando, sim, senhor. Quem tá falando isso é a mídia antes. Não tem mídia mídia antes, aqui, não. ó. Seu Flávio Gomes. Não tem, não, mano. Isso aí não tem mídia antes. Tem, opa, o que não tem? O Flávio Gomes é o maior exemplo disso. Não, nesse aspecto. O Corinthians Explica pra quem não é de brasileiro. São Paulo o que é a mídia antes. A mídia antes é aquela mídia que não dá o braço a torcer quando o Corinthians está fazendo um bom campeonato. O Flávio Gomes é um exemplo claro disso. antipática. O Corinthians hoje ele tem a melhor defesa do futebol brasileiro. Mesmo com todas as ressalvas. Porque, questionam. Mas o Wagner é um jogador que só dá pontapé. O Balbuena não é confiável. O Pablo é mais ou menos. O Guilherme Arana é inexperiente. Essa linha defensiva que eu acabei de escalar aqui é a melhor defesa do futebol brasileiro. Doa quem doer. Então, se o Flávio Gomes, ao invés de aplaudir o Corinthians e o trabalho do Fábio Carilli, ele fica aí desdenhando, ele fica aí fazendo chacotas. Então, se o Flávio Gomes deu pra torcer e dá uma chupada que o Corinthians é o líder do campeonato brasileiro. Calma. A gente sabe que você não é identificado com nenhum clube, mas calma. Poxa, calma. Pascoal, Agora, houve um erro Pascoal, também da arbitragem. Pascoal, não diga. Só um detalhe. Por que o árbitro não deixou? O Cássio tá com o uniforme igualzinho, os caras estão tudo igual. Porque é tudo no Não mesmo poderia. Entrega no mesmo vestiário, bicho. Os caras vão entregar as camisas. Não é assim, Flávio. É que antes do jogo, o quarto árbitro vai ao vestiário e pergunta qual é o uniforme que vai ser usado. Qual que é o uniforme do Qual é o sexto? uniforme do goleiro? Aí apresenta-se o uniforme do goleiro. O Corinthians apresentou o uniforme amarelo. E o quarto árbitro aceitou. Então o Corinthians subiu para o campo com o jogador amarelo. Roupeiro, Pascoal, Não poderia. Se é uma competição internacional, não pode. Porque não pode ter nenhuma cor semelhante à E da o arbitragem. Cleison pode perder um gol desse? Não, nem ele, nem também o Jô, né? O Jô também, ele perdeu. Ainda bem que o João perdeu aquele gol porque estava impedido, né? Ainda bem que aquele Não gol tava, não. Mesma linha. Ele tá atrás da linha da bola, senhor mano. Óbvio que tá. Atrás da linha da bola? Tá atrás da linha da bola. Então pode ser que eu tenha observado. O zagueiro tá realmente à frente, mas ele tá atrás da linha da bola. Mesma linha, posição Eu legal. só queria reforçar para vocês o seguinte. Aí o jogador já estava impedido no primeiro cabeceio, já tinha impedimento e o Cássio tinha feito uma defesa sensacional. Quem que apitou essa hora aí? Aquele lado. Não, aquele é o árbitro de fundo de campo. Esse que pegou na bola? Esse é o goleiro. O Flavinho não tumultua, Flavinho. Flavinho não tumultua o negócio. O Cássio que fez a defesa, cara. Não Deixa o tumultua. Pascoal falar do jogo. Fala, Pascoal. Desculpa, Pascoal. Dá para falar agora? Tá? Pode ficar tranquilo. Então tá bom. Tô tentando identificar os atletas.
Não, o Corinthians jogou de branco e o vermelho e preto é o time do Atlético Goianiense. Olha a bola do jogo. Essa é a bola do jogo. Não tinha impedimento nesse lance. Eu não consegui ver impedimento. Olha lá, ó, tá atrás da linha da bola. Atrás da linha da bola. Não, esse é o gol. Não, esse aí é o da mesmo bola. lance. Atrás da linha da não bola. para, não. Eu queria que parasse. Eu tenho dúvida. Sinceramente, eu tenho dúvida. Você viu o arco? Tá atrás da linha da bola, certeza. Dá pra parar? Esse é o Será lance que dá? do gol. Esse é o lance Esse do é o gol. lance do gol. Lance do gol, Rodriguinho. O Rodriguinho de novo jogou muito bem, mas o Corinthians tem um volante que é um negócio de louco. O que joga esse rapaz, Gabriel. o que tá jogando o Gabriel é uma Ele enormidade. acertou o meio campo do E Corinthians. o que tá jogando Estava onde? No Palmeiras. do Palmeiras. O que esse rapaz está jogando é um negócio espetacular, gente. Ele toma conta do Concordo meio com campo, que é um... Ah, tá. Toma conta do meio campo, Assim que é um como outro negócio jogador que tava no espetacular. Palmeiras já chegou fazendo sucesso foi o Rafael Marques também, né? Lá No Cruzeiro. Lá no Cruzeiro. E você vê que o Corinthians é muito bem estruturado na parte defensiva, muito bem estruturado na parte de meio campo. Falta alguma coisa para o Corinthians ofensivamente que o Carille está prometendo arrumar. Não dá para falar nada. Vai, Pascoal! Aí a parte ofensiva, ele ri, cara. Eu não sei do que ele acha graça das coisas que ele faz. Tentando falar um negócio sério, Pascoal, cara. em nenhum jogo do Campeonato Brasileiro até agora, o Corinthians ele teve um erro de arbitragem a seu favor. Eu não sei o que ele tá falando. É por isso que Isso eu tô chama-se achando que alguma recalque. coisa tá estranha. Isso chama-se recalque. Tratou bem. O Corinthians está muito bem, o Carille faz um trabalho muito bom, mas acho que tem que melhorar ainda um pouquinho a parte ofensiva. Agora, pra esse aproveitar melhor. Cleiton... O que que tem? Leison. Não, tem Cleiton O e tem o Cleiton. Cleison. O Cleiton não conseguiu dominar uma bola. Olha, eu vou dizer um Tem que negócio dar uma pra você, calibre, hein? se você dá uma calibre 12 na mão do Cleiton, fala, Olha, mata, a galera pega no aí ele pé. vai matar. A Porque galera- senão não consegue matar a bola. A galera pega no pé do Romero, que ontem saiu aplaudido, ovacionado lá pela torcida lá. Agora, esse Cleiton, agora olha o gol que o Cleison Quem deu perdeu. passe pra Por que ele não tocou pro Rodriguinho, Pascoal? Que ele queria a chance, ele viu a chance de Você fazer o gol. tocaria. Você estreando pelo Corinthians. cara Fora com de goleiro, casa, cara a cara com Você e o o goleiro. goleiro, pô. Você vai tocar pro cara do lado? Você é louco. O cara fez o certo. Eu queria Mas falar- chutou mal. Agora, Ele só saiu pra do você campo falar- de defesa, hein? Não, mas só pra você falar, pra eu terminar aqui, é o seguinte: o Cleison, apesar de ter perdido o gol, Entrou bem. é um jogador que dá pra... Mas dá pra ele pegar. não tem- O Cleiton. ele não é um- Cleiton. O Cleiton não existe. Olha, vou dizer algo pra O vocês, Cleiton, hein? o pai dele, eu Que é conheço isso, o pai hein, dele Sorone? lá de Florianópolis, mas o Foi Cleiton você que tá jogando revelou muito ele, não mal. foi? Não é do meu tempo lá no Queria dar um Figueirense. destaque aí pro Felipe Mão de Alface, né? Que é o goleiro do... Pegou bem, Felipe não pegou, tem. Pegou, tá super bem. E não tem nada de deboche. Isso é elogio? Não, Mão de não, alface, É que ficou, é pra identificar o jogador, entendeu? Felipe que jogou no Santos. jogou no Explica Santos. porque mão de alface pra quem não lembra da história. É uma história Aquele jogo lá, Não, mas ninguém ele- lembra. Presidente mas- por dentro, ele, cara o Pará mandou ele- e o E ele outro assinou um Madison. recibo público, Madison, entendeu? né? Tá impedido Ficou- ou não? Deixa eu ver, vamos ver. Tá atrás da linha da bola, gente. Olha lá. Atenção. Tá atrás da linha da bola. Tá atrás da linha da bola. Parabéns, mano. No máximo, De nada. mesma linha. Não, atrás da linha da bola. Perfeito. atrás da linha da Eu não bola. tinha observado. Tem isso. integrante que ficou triste de saber que não tava impedido. Eu queria dizer o seguinte. Até conversava com o Savoy antes do programa. Eu acho que o Corinthians é um dos poucos times, se não for o único, no Campeonato Brasileiro da Série A que tem uma cara. Você sabe como o Corinthians joga. Você pode não gostar. Isso é outra história. Mas o Corinthians tem uma cara. Ele tem uma proposta. Ele tem um jeito de jogar. Ele tem uma identidade, coisa que alguns times estão buscando ainda. Nós já estamos quase na metade do ano. Eu gosto de ver o jeito que o Corinthians joga. Eu volto a dizer, para mim é um time humilde. É um time, não é humilde no sentido de que não tem ninguém expressivo, né? Não. É um time humilde. Como o São Paulo foi humilde contra o Palmeiras no sábado. Depois nós vamos falar sobre isso. Então o Corinthians é um time humilde, que sabe das suas limitações e por isso mesmo ele faz de tudo e mais um pouco para superar essas limitações. Eu não vi o Corinthians favorito no Campeonato Paulista e também não conseguia ver o Corinthians favorito para o Campeonato Brasileiro. Até conversava com o Savoy. Eu acho que dá para pensar. Sinceramente, eu acho que dá para pensar. Porque o futebol brasileiro hoje em dia, os times, as grandes equipes, não estão bem resolvidas. Não estão bem resolvidas. Você pega os jogos do Palmeiras, pô, não tá legal. Você pega o Atlético Mineiro, não tá legal. O Grêmio fez 2-0 no Sport, tá todo mundo no chão, oh, legal, 9 pontos, 100% da probabilidade de tomar uma virada, acabou 4-2. O Santos tá mal. O Cruzeiro ontem venceu um jogo que na verdade não era pra vencer. Depois nós vamos falar sobre isso também. Não sei se vai dar tempo. O programa tem 2h45, eu não sei se a gente vai conseguir Lógico falar que um nós vamos pouquinho. falar do Santos. Então, eu acho que o Corinthians tem uma cara. Agora, acho também que a gente não pode deixar de mencionar a tabela que favorece o Corinthians. Eu não sei se a gente tem condições de mostrar. Eu tinha até pedido
ontem para a produção, não sei se deu tempo de fazer a tabelinha que eu pedi. A produção falou que domingo não é dia de pedir as coisas. Não é? Não deu certo? Ainda mais se for contra o Corinthians. Aí Não, mas o Corinthians vai pegar agora um monte de clássico. Então Eles pegam domingo o Santos. Depois ele pega Santos, depois ele pega o Vasco, depois pega São Paulo, depois pega Cruzeiro. Eu vou chegar aí. Então eu queria só... Peça que eu vou pedir para a produção agilizar para você. Pode pedir? Posso pedir? Pode. A arte, então, para mostrar os jogos de todos os times da elite do futebol brasileiro nesse início de campeonato da Série A. Dá uma olhadinha só. Olha os 3 jogos do Fluminense até agora na competição. Santos, Atlético Mineiro e Vasco. Podia ter perdido todos. Concorda comigo? E como é que... Não, nada demais. Como é que estaria o Fluminense hoje? Abelão na marca do pênalti, torcida na porta do estádio, pedindo cabeça de jogador, invasão de CT, de clube e tudo mais. Olha o Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense. Olha o Cruzeiro, São Paulo e o Santos. Olha o São Paulo, Cruzeiro e o Palmeiras. Olha o Vasco, Palmeiras e Fluminense. Tem mais, não acaba aí não. Tem mais. Tem uma outra página dessa arte. Olha a outra página. Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Palmeiras, Vasco e São Paulo. Santos, Fluminense e Cruzeiro. Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense. Botafogo, foi o que pegou um time só, o Grêmio. Olha o Corinthians. Nenhum time da elite do Campeonato Brasileiro. Aí você pega a tabela e você vê, olha a sequência. Não acaba aí. Aí vem o tal dos clássicos que o Mano menciona. Em Itaquera, vai pegar o Santos. Velho freguês e caderneta do Corinthians. Quando joga fora de casa. Mas aí o Corinthians não tem culpa, é um clássico. Não, pera um pouquinho. Aí ele viaja pra jogar contra o Vasco. Recém-saído da Série B. Que o campeonato tá encomendado. Recém-saído da Série B. Mas o Palmeiras joga contra o Vasco, é difícil. Recém-saído da Série B e que ainda está procurando sua identidade. E depois ele pega o São Paulo em casa, o São Paulo que nunca ganhou do Corinthians em Itaquera. Ou seja, olha só, gente. Então vamos lá, por Olha partes. só. os 2 clássicos são em Itaquera. Pra quem diz que o Corinthians ele foi beneficiado pela tabela. Dois Vamos lá. clássicos Os dois. 2 clássicos em Itaquera. E os 2 clássicos contra adversários pro Corinthians, que quando aí? vão a Itaquera não ganham do Corinthians. Que conclusão Você você entendeu? chega disso? Porque a tabela foi extremamente generosa com o Corinthians. Eu acho um grande equívoco analisado se dessa você forma. pegar 6 jogos, os 6 jogos do Corinthians, o Corinthians tinha que estar com 18 pontos. Tô só E esperando. não estará, porque ele já tropeçou diante da Chapecoense. Vamos lá. Pra quem entende que Olha, o Corinthians foi beneficiado sem mais pela tabela do perguntas, Campeonato Vinícius. Brasileiro. O Corinthians ele pegou a Chapecoense, foi campeã estadual, campeã catarinense. Ah, nada, o senhor que vem aqui falar, porque só não existe São Paulo e Rio de Janeiro, o senhor não vem com desdém agora com relação ao Campeonato Catarinense. Chapecoense campeã estadual. Seu Oswaldo Hoje Pascoal. repete a final do Campeonato Catarinense, Chapecoense e Avaí, o jogo de hoje à noite. Pois é, seu Oswaldo Pascoal, segunda rodada, o Corinthians pegou quem? Segunda rodada, outra pedreiraça, hein, mano? Campeão baiano. Vitória jogando na Bahia. Campeão baiano. Tá certo? voando, Campeão Vitória. baiano. O senhor que veio aqui, Copa do Nordeste, quando é pra falar de Copa do Nordeste, até da Campeonato Chiliquinho. baiano, tudo cheio. Não, da Chiliquinho aqui. Não vamos falar de Copa do Nordeste. gol Não ao vamos mês. falar de Campeonato Baiano. O pessoal, então o senhor não vai tratar com desdém, seu Flávio Gomes? Como é que ele falou? Pera um pouquinho, como é que ele falou? Ai, meu Deus, não vamos falar de Copa do Nordeste. Não vamos falar de Campeonato Baiano. Rasga a roupa, briga com a produção. Aí quando é pra falar que o Corinthians pegou Vitória, ele trata o Vitória com desdém. O Vitória é campeão baiano, seu Flávio Gomes. O Corinthians venceu o campeão catarinense na primeira rodada, o campeão baiano na segunda e pegou o Atlético Não venceu o Goianiense que vai ao Catarinense, bolo. empatou com o Chapecoense. Você acredita nisso? Não, que você tá mas falando? Fala a verdade. que ele falou que o Corinthians foi favorecido aí pela acredita? tabela. Você acredita Acredito. nisso? Inclusive os clássicos do Sormani, que o Corinthians vai pegar em casa, ele pega aí, de fato, o Santos, depois ele pega São Paulo e depois pega Cruzeiro. Só o Vasco é fora. No retorno, vamos explicar que tem 2 turnos do campeonato. No retorno, vai jogar fora de casa contra Santos, vai jogar fora de casa contra São Paulo, vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro. Então a tendência é que o Corinthians também sofra lá, Sormani. Ô Zé Eduardo, Não existe nenhum tipo de manipulação. Quando chegar Não a essa existe. situação, com 18 pontos na tabela, 100% de aproveitamento, porra, A imprensa. a imprensa. Por exemplo, eu não vi você falando, Sormani, que o São Paulo vai fazer 5 jogos no estado de São Paulo. Ao Corinthians. Eu não vi você falando, já que você pediu esse gráfico para a produção, eu não vi o senhor pedindo também o gráfico do São Paulo, porque o São Paulo faz 5 jogos aqui no estado. Você sabia disso? Isso depois nós vamos analisar. Depois. Vamos analisar. São Paulo está por enquanto, não é o tema da... Fluminense teve pênalti todo jogo do Brasileiro até agora. Deixa eu perguntar agora pro Zé Eduardo, o menino tá começando agora, apesar da pouca experiência, mas vamos tentar tirar alguma coisa dele. Zé, Eduardo ou Savonha? Fábio Sormani tem razão? Calma. O Mano falou, são campeões estaduais. São campeões estaduais. Mas
vamos falar português, claro. O Corinthians, dentro desses 3 primeiros jogos, foi o time que pegou 3 adversários mais fáceis. Ok? Ok. O Corinthians, na teoria... Teoricamente mais fácil. Na teoria, o Corinthians teria que fazer 9 pontos, que seria absolutamente normal. O Mano falou, Vitória é campeão baiano, não, a Vitória tá de mal a pior. A Chapecoense é um time que está se remontando aí. Também não, né? E o Atlético Goianiense é um time que já entrou... O Palmeiras perdeu para a Chapecoense, tá? E é um time que já entrou praticamente rebaixado. Quer dizer, teoricamente, o Corinthians vem com fôlego. E aconteceu isso. Não deu 9, deu 8. Deu 7. Deu só 7, desculpa. Você concorda com o Savoy ou não? Sormani? Não, absolutamente não. E eu vou citar um exemplo de um time que ele acompanha muito o Santos. Quando o Santos estava disputando com o Palmeiras o Campeonato Brasileiro, o Santos foi desclassificado justamente contra os adversários menores. Perdeu vários e vários jogos para times que estavam lutando. Perdeu para o América Mineiro, que foi rebaixado. Lutando contra o rebaixamento. Então aí já matou o argumento dele. O que vale é o futebol que você pratica. Se você joga bem, né, você tem que jogar bem contra grandes e contra pequenos. E ele mesmo disse que o Corinthians fora do ar, disse para mim, eu até não acho, não compartilho com a ideia dele. Aqui ao vivo. Não, mas fora do ar ele falou, o Corinthians vai brigar pelo título. Então é uma coisa, se está jogando bem, se tem uma cara, como a gente estava conversando antes do programa, que talvez seja o único time que tem uma cara definida, o time do Corinthians, gente, todo mundo vai jogar contra todo mundo. Se agora joga contra time fraco, mas se você começa retorno. Se você começa os 3 primeiros jogos do Corinthians, o Corinthians pega Fluminense no Maracanã, ok? Pega o Atlético Mineiro na Arena e pega o Cruzeiro fora. O Cruzeiro, tanto faz, em Minas ou na Arena. O que seria a mesma coisa? Talvez no papel não fosse a mesma coisa. No papel. Eu tô falando. O Savoia, talvez não fosse a mesma coisa. Mas podia ter ganho também desse time. Podia, claro. Podia ter. Mas você concorda comigo que a chance de perder é maior do que vencer esses times Você concorda que o time está jogando bem? Sim. Certo? Sim. Você concorda, por exemplo, que o time pode enfrentar... Hoje, se você falou que ele é favorito, que ele é um dos favoritos, vai brigar? Sim. Então, você me dá o direito de imaginar que você acredita que ele possa ganhar desses times. Pode. Então, mas não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo que a tabela foi feita, não de maneira intencional, não acredito nisso. Aliás, não sei se não acredito também. Mas não vamos dizer que eu não acredito. Eu acho você acredita ou você não acredita? Tem hora que eu não acredito, mas tem hora que eu sei que eu moro no Brasil, aí eu falo assim, eu não acredito em ninguém nesse país. Nesse país eu não acredito em ninguém. Você não acredita, mas daqui a pouco você começa a desconfiar. Porque eu puxo minha identidade, eu vejo República Federativa do Brasil, aí eu já... Você não põe a sua mão no fogo. Não põe. Você criticou o Beja por pensar assim? Pera um pouquinho. Que até que você pode mostrar todos são inocentes. Essa tabela não foi feita ontem. Ele finge que não tinha ouvido. Essa tabela... Oi? É que você já criticou o Beja por achar dessa forma. O quê? Muitas vezes quando o Beja começa a desacreditar de tudo e de todos, você fala, você tá louco, você não pode generalizar, até que se prova o contrário, todos são inocentes. Opa, cansei de ouvir. Mas é que nós estamos no Brasil, tudo mudou. Então, essa tabela foi feita com muita antecedência, certo? Então, quando você pega das 3 primeiras rodadas, você põe Chapecoense, Vitória e Atlético Goianiense, é muito melhor que você enfrentar esses caras, esses times que o Ben já falou. É óbvio que a tabela, nesse momento, teoricamente, favorece o Corinthians. Óbvio que sim. É óbvio. Pode perder? Peraí. Na teoria, você pode defender qualquer ideia. O problema é a prática. Não. Teoria embasada. A prática é a consequência. Lógico. Exatamente. Teoria embasada em fatos. O que é fato? Que o Atlético Goianiense vai brigar para não cair. O que é fato? Que o Vitória não vai passar da metade da tabela. O que é fato? Que a Chapecoense é um time de reconstrução e que não está jogando bem. E que não joga bem. Isso é fato. O que é fato? Fato é que jogar contra o Santos é um time grande em casa. É difícil. Jogar contra o Atlético Mineiro no Horto é complicado. E jogar contra o Vasco em São Januário é complicado. Esses foram os 3 adversários do Fluminense. Você entendeu?
Agora, eu não sei se isso foi feito de maneira intencional o que eu ou gostaria não. de saber- O fato eu é que a tabela, no momento, favorece o Corinthians. Tá, mas então Agora, não- usando o seu mesmo argumento, no momento, você diz, no momento a tabela favorece o Corinthians. Sim. Lá na frente vai desfavorecer. Não, mas o Savoia, É você tem que turno e entender. retorno, Savoia, você tem que entender o seguinte: horrível, não é? uma coisa é você começar o campeonato com 9 pontos, Quem 3 te jogos garante e 3 isso? vitórias. Quem te garante isso? Não sei. Quem te garante Se você isso daí? escuta, Não, vem cá. pô, não existe. Qual era a lógica disso daí, disso tudo? O Corinthians ganhar a Chapecoense em casa, ganhar do Vitória fora e ganhar do Atlético Goianiense. O único tropeço do Corinthians aconteceu em O casa. Santa Cruz não foi o líder nessa altura do Mas, gente, campeonato? o Não foi o Savoia, líder do Savoia, campeonato? estou falando de time Coisas grande. diferentes, olha. Estou falando de time grande, que tem mídia, que tem pressão, que tem torcida. Se você abre 9 pontos, 100% de aproveitamento em 3 jogos, gente, você vai no CT do Corinthians, tá tudo em paz. Você pega o Fluminense, 3 jogos, 3 derrotas, é aquilo que eu falei. E até a Laranjeira sendo invadida por Deus e todo mundo. Mas, ô Sormani, que o argumento É uma é o seguinte, maldade que se foi o time feita com o Fluminense. Se o time tiver capacidade e tiver apresentando a qualidade como o Corinthians está São apresentando... coisas diferentes, Savoia. Não, o que não ele são está falando coisas é teoria, diferentes. você Não- está falando o que acontece Não na são realidade. coisas diferentes. Uma coisa é você ter 3 jogos fáceis no começo é uma coisa. Se o time vai ganhar ou não vai, É outra história. A gente não sabe. São coisas diferentes. Gente, mas é turno e retorno por pontos corridos. Mas é o que o todo Sormani mundo contra fala, todo mundo. Mas aí, Mas Savoia, deixa eu falar. se não Você ganha os come- 3, é uma grande Mas catástrofe. mas Se isso o Corinthians não encaminha Não ganhou 2 os 3 vitórias, e não virou poderia catástrofe perder nenhuma. o não, jogo. ganhou 2 e empatou Não um. poderia, não ganhou os olha, 3 e não tem catástrofe. poderia empatar ontem com o Atlético Goianiense? cara? Não podia. Não Claro que poderia. Não podia. Nem a equipe de Vitória em Salvador, que não tá jogando no mesmo Se não barradão. fosse o Cássio, teria empatado. Não, para, Savoia. Não acho que tenha sido o caso, mas o Flamengo ele pegou o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e tomou um sufoco danado. E quem classificou? Tomou um sufoco danado, independente de resultado, Benjamin. Analise o que foi o jogo. Não, jogo Analise de o que foi o jogo. mata-mata, quem classificou? A questão não é essa, Benja. A questão não é essa. Eu acho que é muito mais perigoso você pegar esses times pequenos aí no começo do campeonato você do que acha? pegar no final do turno. E eu vou explicar o porquê. respeito a opinião. Muitas vezes, Sormani, no final do primeiro turno já está decretado os times que vão cair. E eu não vejo, por exemplo, o Atlético Goianiense no final do turno com possibilidade de deixar aquela zona do Z4. Atlético Goianiense e Avaí, na minha opinião, são 2 times que já caíram no Campeonato Brasileiro. Calma. Tá certo? Eu acho que já Terceira caíram. rodada? Aí que tá. Eu já tô fazendo uma projeção. Então, Pascoal, no término isso do que eu tô primeiro fazendo turno... quando eu analiso as Mas é que primeiras tá, rodadas. mas, Sormani, Então você tá Sormani, dando razão, não tô não, porque agora, Sormani, agora, ainda isso não tá decretado. No final do primeiro turno estará. No final do primeiro turno Você estará. fez uma projeção. Mas é que Ele tá, fez velho. uma projeção. Mas aí que tá. O negócio é o seguinte: hoje, o Atlético Goianiense ele não tem a consciência de que ele vai cair. No final do primeiro turno, ele já pode Sim, mas ter. você não fez uma projeção? Mas é que tá, Ele fez a matematicamente dele. ainda. Matematicamente, a minha projeção ainda não existe, Benja. Estamos falando de 3 rodadas do Campeonato Você Brasileiro. prefere pegar... Apenas 3 você rodadas. Mano, o Corinthians não enfrentou nenhum time da elite do futebol Mas brasileiro. agora vai pegar, Nenhum. Sormani. Você acha que 3 Nenhum. rodadas é. Mas os outros também vão continuar pegando. Sormani, não fora. estamos falando de 12 rodadas que o Corinthians só pegou bêbado descendo na ladeira. Estamos falando de 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mano, não O Corinthians agora pega tem 4 clássicos. nenhum time no Campeonato Brasileiro. Eu estava olhando ontem rapidamente, pode ser que eu quebre a cara e depois eu mostro que eu esteja errado. Não tem nenhum time no campeonato que tem 3 jogos seguidos contra times pequenos. Mas, não Sormani, tem. depois É agora um pega pequeno, um 4 grande. jogos É um difíceis. pequeno, um grande. Um grande. Um pequeno, pequeno, grande. Não Sormani, tem, gente. A ordem dos fatores que é não... isso? A Claro que ordem dos altera. fatores não altera o Lógico que todo. altera. O Corinthians agora ele pega, repito, o Corinthians vai pegar Santos, aqui na Arena Corinthians, ele pega Vasco em São Januário, depois ele pega aí o São Paulo, depois o Cruzeiro. O Corinthians ele pega 4 jogos extremamente difíceis na sequência. E você vai falar, mas pegou 3 babas e é por isso que o Corinthians pode ser campeão brasileiro no final do ano? Tá errado. Dá segurança, dá tranquilidade pra tocar o 3 trabalho. partidas. Claro que dá. O Sormani Claro tá que dá. vendo o seguinte, que ele venceu, Eu concordo com o senhor, mano. venceu 2 jogos, e porque ele venceu 2 jogos e empatou 1, ele vai ganhar os 4. Gente, Pela ótica dele, é isso, mas eu não concordo. O Corinthians vai ganhar os 4, os 4 Peraí. próximos. Olha, eu não gosto do Sormani. Eu tenho sérias desavenças com o Sormani, entendeu? Mas você é obrigado? Uma pessoa que você traz no elevador e, sei lá... Você saía, não entrava? Não, ou partia pra uma coisa até mais violenta. Mas, olha, deixa eu falar pra você. O que o Sormani tá falando é uma coisa. Faz sentido. Vocês estão falando outra. Gente, vai ter 4 jogos agora que são... Pera! Vocês estão falando no C. Desculpa. C. Não. O Sormani tá falando... Mas do eu não fato acho, Benja, que acontecido. 3 jogos Peraí. sejam suficientes pra embalar Não o é time no campeonato. Gente, tá louco. Se o Corinthians tivesse... Imagina. Agora, peraí, você... 35 rodadas, você se baseia em 3 pra falar que o time embalou? Tá Pera, louco. se o Corinthians... Vamos ser advogado do diabo.
Se o Corinthians tivesse pego o Atlético, o Palmeiras e o Flamengo, vai, e tivesse somado 1 ponto em 9, vamos supor, Pegar estaria... 4 clássicos agora? Pera, se tivesse pego, somado nas 3 primeiras rodadas, 1 ponto, por exemplo, 1 ponto. Empatou com a Chapecoense. Pronto. Seria assim. Estamos começando mais um Fox Sports Rádio. Pascoal, o que está acontecendo no Corinthians, Pascoal? Carille vai cair. Pascoal, como é que vai ser o próximo jogo, Pascoal? Agora tem 4 A coisa está pegando, Pascoal. clássicos, Benjamin. Gente, Então, pera um pouquinho. Deixa eu falar aqui. Eu não estou falando nada, eu estou sendo advogado do diabo. Pascoal, vamos ser... Muda o tema. Sejamos Muda honestos. o tema, muda o sejamos enfoque. sinceros, Muda o não tema. honestos. Muda o enfoque, 1 ponto claro. nas 3 primeiras rodadas. Muda o trabalho. Eles pegam o Santos domingo. Como seria essa semana aqui no Fox Sports Rádio? Não, muda tudo. Muda tudo. mas é tudo retorno. O enfoque seria diferente. Ó, Isso olha é aqui, evidente. Pascoal. Diga. Os próximos 4 jogos do Santos. Corinthians fora, Botafogo em casa, Atlético Paranaense fora e o Palmeiras na Vila Belmiro. Percebe? O Corinthians também Não tem tem 4 nenhum clássicos. time no campeonato que pegou 3 pequenos enfileirados. Mas vai não pegar tem. depois, Não gente. tem. Não Mas vai tem. pegar depois. Isso é outra história. Ô, Savoia, Não, como outra Savoia, história? eu respeito a sua opinião. Eu volto a dizer. Depois eu concordo com você. Exatamente. Você não Vai começar o campeonato com 100% aproveitamento. Mas alguém sabe como é que é feita a tabela, a confecção da eu vou tabela? perguntar pra É você. dirigida, é Eu vou sorteio? perguntar pra você, Savoia. entendi que você já O perguntou pra Corinthians, ele. vamos lá, o Corinthians vai somado 1 ponto, pegando 3 jogos difíceis. Muda o De novo. enfoque, Benjamin. Como é que seria a situação hoje? Eu não falo por hipótese. Porque a chance de dar uma Mas você tá falando que vai pegar lá, você pode. pegar 4. No futuro não pode. vai pegar? Sim, mas não aí- vai pegar. Isso não é hipótese. Eu não tô O falando que- Santos não vai jogar contra a Chapecoense da não Vila. seguido, não não vai jogar. Não seguidamente. Não vai jogar. Pô, mas não dá Não pra... seguidamente. Mas aí não dá. Mas Aí não dá. seguidamente. Aí Esse não é o dá. problema. O problema não é que não vai enfrentar. O problema é enfrentar seguidamente. Você percebe? E no início do campeonato. Olha os 4 jogos do Palmeiras na sequência. Não, o Santos pode Internacional. pegar, o Santos Internacional pode pegar, é o Santos pode pegar os mesmos adversários e arrebentar. Sim, mas aí é mas você não quer que você vai que não comenta sobre hipótese, mas não é. Quando a hipótese é o senhor, Olha os 4 jogos do Palmeiras na sequência. Quais são os Atlético 3 Mineiro. primeiros? Atlético Quais foram Mineiro. os 3 primeiros? O Palmeiras pegou o Vasco Vasco na estreia. e o São Paulo. Na Tá? Chapecoense, E depois- a Chapecoense. Não. Tô dizendo nas 3 primeiras rodadas, o Palmeiras enfrentou 2 times grandes. Sim, não, pegou a Chapecoense também lá. Pegou a Chapecoense lá. Pegou 2 grandes e isso. a Chapecoense. Ó, o Palmeiras, pega agora Atlético Mineiro. E perdeu da Coritiba, Chapecoense. no Allianz. Sormani, Coritiba. esse adversário Sim. fraco ganhou do Palmeiras, que é o melhor Mas, time do Brasil. Savoia, nós não estamos discutindo isso. Nós estamos não. discutindo tabela. Não, você tá dizendo que o tabela. Corinthians pegou três Palmeiras times pega o Atlético fracos, Mineiro Savoia. fora. O time fraco ganhou do Coritiba. Pera, fala de novo. Atlético Mineiro no Allianz, Coritiba em Curitiba, Fluminense no Allianz e o Santos na Vila. Percebe? Não tem moleza. Não tem moleza. Só o Corinthians teve esses 3 jogos. Palmeiras pegou ter dois que jogos jogar fora. quem? Pegou o pegar, Atlético eu pego Goianiense aqui. vitória fora de casa. Sim, mas, mano, Por isso foi prejudicado também. quando virar a tabela, como você está dizendo, o Corinthians vai pegar o Vitória e o Mas é Atlético óbvio, Goianiense em Pascoal, casa. é isso que eu falo. O campeonato é turno e retorno. Se você pegar uma sequência fraca agora, depois você vai pegar uma sequência forte. E vice-versa, que tá pegando adversários fortes agora, vai pegar depois adversários fracos, cara. Essa sequência de 3 molezas, 3 mangabas. Flavinho, 3 jogos não são suficientes pra embalar time nenhum. Cara, Você você já viu a tabela inteira? Nós já procuramos, não achamos nenhum. Por exemplo, olha o Flamengo. Acho que vai, se não tiver Flamengo agora, vai pega o ter lá. Botafogo No Maracanã. no Maracanã. O Sport fora, tá? Mas vai chegar uma hora que na Esquece que tabela o Sport que vai está dar uma mal. Essa sequência, tabela não foi gente. feita hoje. É igual, O Sport ganhou o Mal jogo. ganhando o Grêmio, tem um jogão. Minto. Pega o Sport fora, tá? Aí ele vai jogar fora com o Avaí e recebe a Ponte Preta. Avaí e Ponte Preta não é Também elite. não é uma sequência. Também não é uma sequência. A Ponte não é- Preta empatou com o Atlético Mineiro E ontem. só não ganhou porque o Nino Paraíba, no último lance, fez uma C 3 pontinhos. Porque senão ele ganhava aquele jogo. Mas, ô Savoia, o que acontece é o seguinte: eu tô entendendo o que o Sormani tá falando. O Sormani tá falando que o Corinthians vai ser campeão brasileiro por causa disso. Mas dá a tranquilidade. Ou não dá a tranquilidade? Se você conseguir os pontos, evidentemente que dá. Mas é outra Mas, coisa. mas fez a parte O dele. Corinthians conseguiu. Quando certo? você, Pontos, você tá bom. trabalhou também, o Pascoal. Pascoal, você foi gerente de futebol do Guarani, do Figueirense, do Goiás. Pascoal, vai começar o campeonato. Aí você pega a tabela, você sentou lá com o Cuca, que era teu treinador, com o Muricy. Fala, Mujica, Cuca, olha, nós vamos pegar o Zezinho, o Guinho e o Luizinho nesses 3 jogos. Quantos pontos nós temos que fazer? Ou vocês não faziam isso? Claro que faz. É óbvio. Na hora que fizeram a projeção desses Aí o 3 Carille primeiros fez jogos, os 3. 9 pontos. 9 pontos. Lógico. Agora o Abelão, Gente, o Abelão todo pegou mundo os vai... 3 primeiras rodadas e falou assim:
Ô, presidente, olha aqui, esses 3 Santos, jogos... Atlético quantos fora pontos e a gente vai Vasco fazer? fora. Se fizer o deles, conta sempre 3 em casa, sempre 3 em casa. Vencemos o Santos, empatamos com o Atlético Então nós estamos falando de teoria e prática, são coisas diferentes. Não adianta o treinador... Quando o treinador fala pra você, não, vamos caminhar jogo a jogo, é migué. O treinador não pode caminhar jogo a jogo, senão ele deixa a cabeça do jogador vazia. Ele tem que caminhar mostrando pro jogador o que ele quer. Você sabe bem disso, José. Você sabe como é que é feito o negócio. Então tem treinador que faz planificação de 5 jogos, tem outros que preferem 3, mas nunca 1 a 1. Esse negócio de jogo a jogo, isso não existe. Não existe, você não pode planejar jogo a jogo, porque você não sabe o que vai acontecer na rodada inteira. Então, você planeja para 3, para 2. Eu aposto com você que o Corinthians planejou 9 pontos nesses 3 primeiros jogos. Tem 7, ótimo. Fez muito bem, conquistou os 7 pontos. Agora, eu, diferentemente de vocês, não acho que a tabela tenha sido assim, esse esplendor todo. Porque o Corinthians pega 4 compromissos muito difíceis agora. Agora, há uma todo mundo compensação. pega. Agora eu vou Mas contar ninguém tem essa sequência, Vou contar uma história Há uma aqui. Vou compensação. contar uma história rápida, o Gomes. Que um dia ele contou aqui pra gente no Fox Sports que Deus o tem em excelente lugar, que era nosso querido Mário Sérgio Ponte de Paiva. O Mário falou que o Mário, quando ele assumiu o Corinthians, em 93, e ele chegou na época pro seu Alberto do Alívio, o presidente, e falou, pô, você sabe que na estreia eu prefiro pegar um time grande fora de casa do que pegar um time pequeno em casa. E aí o seu Alberto do Alívio perguntou pra ele, mas Mário, tá louco? Por quê? Porque é o seguinte, é minha estreia. Se eu pegar um time pequeno em casa e perder, eu tô morto. Porque a obrigação de ganhar é nossa. Se eu pegar um time grande lá fora e perder, ninguém vai me encher o saco. Se eu ganhar, eu venho com moral. E o Corinthians estreou em 93, se não me falha a memória, contra o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno, né? Quando o Mário Sérgio colocou o Zé Elias, o Corinthians ganhou de 2-0. Botou o Zé Elias para marcar o Marco Antônio É um Boiadeiro. ponto de vista. É um ponto de vista. Faz sentido. E faz sentido. Faz. Tudo faz parte da planificação. Mas né? o ideal. Aí, só pra terminar, mano. Claro. Aí ele pega, estreia contra o Cruzeiro fora, ele recebe o Fluminense e sai pra jogar contra o Vasco. E se ele perde os 3? Aí, como é que faz? Mas, ô, Sormani, eu um acho que é legal a gente tentar ir atrás dessa informação, inclusive se alguém da CBF puder ligar aqui também para explicar como é feita a confecção da tabela. Porque isso é importante. Será que é sorteio? Será que são jogos manipulados, até inclusive para confrontar clássicos A primeira estaduais em rodada determinadas é rodadas? dirigida. Os clubes campeões da Série B jogam contra os primeiros colocados. Mas sabe por quê, Pascoal? Em determinadas temporada rodadas, você tem clássicos estaduais acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Em vários estados brasileiros. Você tem lá Grenal no Sul, Corinthians e Palmeiras aqui, Flamengo e Vasco no Rio. Então, em determinados... Esse fim de semana jogaram os clássicos. Palmeiras e São Paulo Palmeiras, São Paulo e Vasco e Fluminense. Sim. Então, eles vão... Por rodada, tem 2, 3 clássicos. Eles vão entremeando. Então, mas qual que é o enlace disso daí, Pascoal? Existe uma manipulação de confrontos? Não sorteio? Não tem sorteio, não tem nada. Quem confecciona a tabela, existem televisão, várias pessoas que fazem a tabela. Se o Vasco tivesse sido campeão da Série B, por exemplo, o Palmeiras não teria pego o Vasco na estreia? Não, o Palmeiras pegou o Vasco porque o Palmeiras foi o campeão e o Vasco foi o 4º colocado. Então, se o Vasco tivesse sido campeão, o Palmeiras não pegava o Vasco na primeira... Pegaria na primeira o Vasco. rodada. Se o Vasco pegaria quem? O Atlético Goianiense jogou com quem a primeira rodada? Contra o quarto, Avaí? Contra o 4º colocado do... O Avaí. Não, Curitiba. O gol do Curitiba. Walter lá Não tem essa lógica. no Paraná. Tem lógica, tem. O Curitiba, primeiro, eu acho. os O primeiro 4 jogo foi primeiros da contra o Série B Curitiba. jogam com os 4 primeiros da Série A no cruzamento da primeira rodada. Sempre é assim. Sempre tem isso. Vitória, subiram. Quem que subiu esse ano? Subiu o Bahia, subiu o Vasco, subiu O Avaí, Atlético Goianiense E o Avaí. e o Avaí. Avaí e Atlético Goianiense. Vasco, Avaí, O Atlético Vasco e foi Bahia. 4º colocado, jogou contra o campeão brasileiro. Certo? Eu não lembro dos outros jogos. Eu também não, só botar a primeira rodada aí. Teve isso aí mesmo. Porque... Mas qual que é a... Os 4 primeiros da Série B jogam com os 4 primeiros da Série A na primeira rodada do ano. Essa é uma tese da tabela. Da tabela. Eu não sei se Mas isso funciona. isso aí pouco tem a ver o cruzamento da Série B com os times da Série A. Na primeira rodada, tudo bem. Mas depois, dizer que o Corinthians pegou uma tabela um pouquinho mais favorável, eu também acho que pegou uma tabela mais favorável. Mas eu não acho que isso significa uma diferença muito grande em 38 rodadas. Isso tudo pode ser diluído ao longo da competição. Pode ser que sim. Gente, mas é concordo outra com o história. Sormani, Mas, o ó, jeito de começar o campeonato outra é sempre história muito isso. importante. Ó, Flavinho, Nós não estamos Avaí falando só de Vitória. pontuação. Avaí Vitória empatou. O Bahia ganhou do o Atlético Paranaense, aquele jogo que foi a goleada. Então não teve essa lógica aí. Então Não teve essa Só teve direção de confrontos só também teve não. o E o Palmeiras pegou o Palmeiras Vasco. com o 4º. Só. O Vasco foi 3º colocado, né?
quarto ou terceiro? Terceiro colocado. Só teve então o Palmeiras com o Vasco, não teve essa lógica. Então não teve essa lógica, não. Mas enfim. Mas você acha que é tudo Não, o que eu acho, sinceramente, assim, Vai diluir isso ao longo do campeonato, gente. Agora falando sério, eu acho que é coincidência, mas acho também que isso ajuda um time que começa um campeonato assim. Porque não é que ajuda só na pontuação, ajuda nessa história de você ter mais tranquilidade no clube, para trabalhar, para poder caminhar um trabalho. Você não tumultua, não coloca um obstáculo na frente de um clube. O que o senhor estava falando, se o Fluminense não vai bem nessas 3 primeiras rodadas, o trabalho do Abel já começa a ficar mais ou menos contestado. Você sabe como é que é, né? Então, 3 adversários fáceis, é óbvio que é um negócio que facilita o trabalho para o campeonato inteiro. Só uma informação, Flavinho. O Rodrigo Vessoni, que é um grande jornalista e está acompanhando o programa, ele me passa uma sequência, todos terão uma sequência fácil. Tá aqui, ó. Depois eu passo para a produção, a tabela. E o Santos é o único que terá 4 sequências contra times menores. Então fala pra gente. Contra times menores. Tá, por favor, lê aí. Eu não consigo enxergar porque eu preciso de óculos. Bota o óculos aí, Flavinho. O óculos Flavinho é ruim, gente. Eu não consigo enxergar Aqui, ó. direito. O Santos vai pegar, o Sormani, Santos e Ponte Preta. Porque o Vessone é corintiano demais. Eu não sei se eu vou... Não, os confrontos do Santos aqui, ó. Santos e Ponte Preta, Vitória e Santos. Santos e Sport e Atlético Goianiense e Santos. Você acha O Sport e a Ponte fraco, Preta, não, a Ponte e a Preta Ponte eliminou o Preta Santos também? no Paulistão. Você coloca o Sport e a Ponte Preta como times que vão brigar para não ser rebaixado? Não tô falando isso. Eu tô falando que é a informação do Vessone. Não, tá, então adversários. então aí Não, a mas informação peraí. dele aí já vai por Não, mas peraí, a questão não é fraca. A questão não é fraca. É que você disse que não são adversários da elite. E esses 4 brigaram na elite. O Sport é um time que está sempre brigando, está chegando na Copa, na Sul-Americana. Mas não é elite. Não, gente, então eu não quis falar elite para não magoar os outros times. Então, nenhum time grande pegou 3 babas como o Corinthians pegou. Pronto, tá. Eu não quis falar isso para não ofender as pessoas, as instituições. Eu não concordo tá? com o Vessone, não. O Vessone botou aqui para a sequência do Fluminense. Ponte fora. Olha isso, Ponte fora. Olha isso. E aí o Atlético Goianiense em casa. Na teoria... Não tem, gente. Não Olha aqui. tem. Não tem. Vessone, Tá vetado, tá vetado. Uma abração do César. Não adianta. Não tem. Não tem. Corintiano. Não, Não, gente, você não pode colocar... Eu sei, não. Abração pra ele. Vocês não podem colocar Ponte Preta e Sport Pelo amor de fora, Deus. falando... Não, e dentro também, como baba da baba. Não, não é baba da baba, é que o Sormani usou o termo elite para falar de outros times aí que enfrentaram clássicos nas primeiras rodadas. O Sormani, eu entendi. O Ele não Sormani quis ofender, ele quis ser educado. Mas vocês obrigaram ele a falar Eu isso. aí eu acabei usando, tá? Vamos ouvir, Mas assim que é bom. vamos Nós temos mudar. baba aqui no Campeonato Brasileiro. Ó, Vitória é baba, Sport não, Atlético Goianiense, Avaí, Chapecoense que está em reconstrução. São babas, gente. Quem mais tem? Deve ter mais alguma baba aí. São babas. Esses são os 4 que sempre caem. Palmeiras hoje Ó, é uma baba. peraí, antes de eu chamar o Carille, Michelete, espera só um minuto. Vamos lá, vamos fazer aqui rápido, aí cada um fala. Ô, Flavinho, Avaí é baba? É. Pascoal, Chapecoense é baba? Não. Ô, mano, o Sport é baba? Não. Ô, Flavinho, o Atlético Goianiense é baba? Sim. Você ficou com vergonha de falar. Você brigou com o Tigre? Sim, Você tá com um arranhado aqui, ó. Ô, Savoia, o Bahia? Não, não é baba, não. Ô, mano, a Ponte? Não. Ô, Pascoal, Vitória? Vitória é fraco. O Curitiba? Não, você tá louco. Então vocês estão corroborando com a tese de Fábio Sormani. Vamos para encerrar.